Oi, gente. Como eu havia prometido, nós vamos para a nossa aula de revisão relacionado ao assunto que nós vimos para a primeira avaliação. Vamos recapitular tudo aquilo que a gente viu já em sala de aula, né? Mesmo estando nesse momento. E vamos recapitular, trazer à memória tudo aquilo que a gente aprendeu, tá? Nós começamos o nosso assunto falando sobre a questão das linguagens não verbais, que são aquelas que comunicam algo por meio de sons, gestos, cores, linhas, formas e movimentos, e que durante muito tempo, antes mesmo do surgimento da escrita, tá, os primeiros grupos humanos se comunicavam justamente por meio de desenhos, de sinais, de sons. E aí vem falando justamente dos registros deixados pelos homens nas paredes das cavernas. Atribuir significado a gestos, sons e movimentos com a intenção de transmitir ideias ou emoções não é exclusividade dos nossos tempos, nem é grande novidade. No desejo de comunicar seus pensamentos, tais como sonhos, tristezas, alegrias, dor, saudade, felicidade ou esperança, os primeiros seres humanos criaram formas de representar seu mundo, suas ideias e seus sentimentos por meio de imagens, sons, gestos e movimentos com alguma intenção e significado. Retomando a ideia de que a arte está presente em nosso dia a dia, lembramos que atualmente as imagens merecem grandes destaque. Elas fazem parte da linguagem visual representada pelo desenho, cinema, pela pintura, escultura, fotografia, gravura, arquitetura, televisão e moda, entre outras formas de expressão. Então a gente pode dizer que todos esses que eu acabei de citar fazem parte justamente dessa forma de se expressar, não somente através da linguagem, mas também de outra maneira. Então todas elas são formas de expressão, tá bom? Nós também vimos o assunto sobre artes visuais, onde nasceram e como se desenvolveram. E aí nós temos a linha, o ponto, a forma, a cor, o plano, o volume, o equilíbrio, proporção e textura são alguns dos elementos expressivos da linguagem visual. Atualmente, as diferentes modalidades que dela fazem parte utilizam muitos recursos materiais e técnicas inovadoras de comunicação e transmissão de mensagem. E hoje em dia a gente falar do nosso próprio celular, do nosso WhatsApp, né, onde muitas das vezes nós substituímos as palavras, né, por outros símbolos, tá? Por outros elementos que justamente vêm expressar aquilo que nós estamos sentindo ou queremos transmitir como mensagem. Então, todos esses que eu acabei de citar, a linha, o ponto e todos esses, eles fazem parte justamente dos elementos, são alguns elementos da linguagem visual. E a linguagem visual, o próprio nome já diz, é tudo aquilo que eu vejo, tá? Então tem a ver com o que eu consigo enxergar com o meu olhar, tá? Mas aí a gente precisa entender um pouquinho como isso tudo começou. E aí nós passeamos um pouquinho sobre o povo, sobre a história do povo egípcio, né? Podemos ver de que maneira eles utilizavam desta modalidade das artes visuais para se comunicar. E aí, no Egito Antigo, as imagens elas faziam parte do cotidiano das pessoas, do dia a dia das pessoas, onde elas geralmente faziam homenagens aos seus deuses e faraós, né? E aquele povo, ele acreditava na vida após a morte. Então, a arte egípcia, ela era voltada para que ela pudesse durar para além daquela vida, tá? Então, essa é um ponto principal, característica principal da arte egípcia. Então, a arte egípcia é uma arte duradoura. Por esse motivo, todo o interior das pirâmides era magnificamente decorado com relevos, pinturas e esculturas. E os templos, os túmulos e as residências de reis e sacerdotes foram as primeiras manifestações de arquitetura de que se tem notícia. A escultura, ela também era bastante significativa no Egito Antigo, tá? As estátuas eram enormes, colossais, né? Muito grandes. E eram estátuas de reis e rainhas
que enfeitavam, que adornavam, que decoravam o interior e o exterior das pirâmides. E relacionado a isso, nós temos a arte em 3 dimensões e a arte em 2 dimensões, né? Então, uma superfície plana que tem 2 dimensões, altura e largura, né? Ela é chamada de bidimensional. Então, é como eu dei o exemplo em sala de aula do nosso quadro, que fica em sala de aula, né? Você tem apenas 2 dimensões, você não consegue ver a parte de trás, a parte de cima, você só enxerga o relevo que está à sua frente. Já a escultura, ela é uma obra tridimensional. Você consegue ver a proporção de volume, tá? Você consegue observar que ela tem, como eu expliquei em sala de aula, ela tem a parte de cima, né? Dá para eu ver, ela tem a parte de trás, as laterais, então ela tem um volume, tá? E nós temos exemplo disso na nossa página 22, onde mostra justamente uma escultura e uma arte apenas bidimensional com alto relevo na parede, tá? Então tem essa diferença. Bidimensão, altura e largura. Tridimensão, nós temos volume além da altura e da largura. Então são 3, né? Enquanto o outro nós temos 2 elementos, na tridimensional a gente tem 3 elementos. Egípcia, diferente, né, da arte grega, onde os gregos eles tinham grande conhecimento de pintura e de escultura, e eles foram os primeiros a introduzir o nu na arte, né? Então, aonde a gente pôde notar pela primeira vez uma pintura, uma escultura do nu, né, sem a questão das vestimentas, das roupas, tá? As esculturas deles apresentavam proporções ideais, segundo os padrões daquela época. Então, a arte grega ela era voltada buscando a perfeição, enquanto a arte egípcia buscava a durabilidade, a arte grega buscava a perfeição, né? Então, ele valorizava a perfeição, a beleza e a importância da figura humana. Prevalecia os bustos de imperadores e de políticos, painéis narrativos que contavam a história de suas conquistas. E um dos períodos mais importantes foi a presença da Renascença, quando muitas obras da Grécia Antiga foram encontradas. Um ponto muito importante é que a arte grega influenciou e foi copiada pelos antigos romanos, que aos poucos desenvolveram o seu próprio estilo. Então, por isso que muitas das vezes nós falamos arte greco-romana. Uma está muito próxima da outra, justamente porque os romanos eles copiaram a arte dos gregos, tá bom? Então gravem bem isso. Nosso vídeo de hoje vai terminar com essa imagem de Mestre Aleijadinho, um dos grandes nomes do barroco brasileiro, tá? E da imagem da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, em Ouro Preto, Minas Gerais, que foi justamente o pai de Aleijadinho, no caso, que projetou e executou a obra desta grande e linda igreja, tá bom? Esse assunto nós ainda não vimos, vamos ver na nossa próxima aula, tá bom? No decorrer da aula, mas eu quero que vocês gravem esta parte importante. Na verdade, Mestre Aleijadinho tinha o nome de Antônio Francisco Lisboa, né? Aleijadinho, ele foi um apelido, um nome dado a ele por conta de uma doença, tá? Que ele veio adquirir e a qual ele foi perdendo algumas partes do seu corpo, dos seus membros.